Querido, eu tenho pensado sobre algumas coisas e às vezes a gente fala em relação à abordagem, por exemplo, que a gente, às vezes, quando vai pregar para as pessoas, ou então quando a gente vai comentar sobre isso, a gente fala assim: aquelas pessoas não são de Deus, né? Eu fui pregar para um cara que não é de Deus. Na verdade, todos são de Deus. Até o cão é de Deus, a Bíblia diz. Tudo é dele, irmão. Ele está no controle de tudo, de todos. Ele é soberano, irmão. Soberano. Tudo é sustentado pelo poder da sua palavra. A matéria-prima que criou o universo foi o haja e houve. Você entende isso, irmão? Olha que interessante. Pela mesma matéria-prima que criou todas as coisas, é a matéria-prima que vai julgar todas as coisas. E quando a gente fala assim, aquelas pessoas não são de Deus, me veio algo na minha mente. Porque na verdade, querido, não vamos falar do nosso país, todo mundo já ouviu falar de Deus, todo mundo. Todos ouviram falar de Deus. E quando você vai pregar para alguém, se você perguntar para ela assim: você já ouviu falar de Deus? É lógico que ela vai te responder que já ouviu. Você já ouviu falar de Jesus? Uma grande parte, irmão, se for uma porcentagem muito pequena, não ouviu. Mas o que acontece então, porque essas pessoas não são transformadas? Porque então que essas pessoas, sabendo que há um Deus nos céus, que governa tudo e sobre todos, não há mudança, não há transformação? É porque na verdade essas pessoas ouviram falar que existe Deus, mas existem informações sobre Deus que elas ainda não sabem. Existem informações sobre Jesus, sobre a vontade de Deus, que as pessoas não conhecem. Então, querido, eu tenho entendido que não adianta você simplesmente falar assim: ó, Jesus te ama. As pessoas estão cansadas de ouvir que Jesus ama, irmão. Um dia eu preguei para um cara no sinaleiro, um cara que faz ajuda, irmãos, malabarismo, glória a Deus. E eu passei tempo com ele ali antes de falar de Jesus para ele. Conversei sobre a família dele, conversei sobre a vida dele, queria saber de onde ele veio. E depois de um certo momento eu falei sobre Jesus para ele, ele parou. E ele falou: cara, você é um cara legal. Ele falou: hoje parou uma mulher aqui, numa SW4. Ela abriu o vidro, jogou R$1 para mim e falou assim: Jesus te ama. Ele olhou para ela, pegou o dinheiro e falou assim: Jesus, eu sei que me ama, e você me ama? Ela fechou o vidro e foi embora. Por que, irmão? Porque amar com palavras é fácil. E é difícil a gente entender essa questão de amar pessoas que a gente não conhece. Porque amor não é sentimento, irmão. Amor é decisão. Eu decido amar. Quantos estão entendendo, irmãos? Quantos aqui acreditam que existe mar? Oceano? Quantos aqui acreditam? Quantos aqui acreditam que existe o mar? Mar, irmão? Praia? Quantos aqui conhecem o mar? Já foram lá? Agora, quantos nunca foram? Você que nunca foi, por que você acredita? Você nunca viu? Ah, mas é porque me disseram. É porque me disseram, eu vi numa foto. A mesma coisa, irmão. Tem muita gente que acredita que Deus existe, mas nunca o conheceu. Tem muita gente que sabe que Ele existe, mas nunca foi lá, irmão, experimentar. Estão entendendo? E às vezes, irmão, eu pego aquele texto de Ezequiel 47, né, onde o profeta é levado nas profundezas, né, de 500 em 500 metros. Está ele ali, primeiro com as águas nos tornozelos, depois nos joelhos, depois aqui, e depois ele observa, e às vezes dá até um pouco de medo, porque só consegue atravessar nado. A questão, irmão, é que existem pessoas que preferem ficar só em saber que Deus existe. Agora existem pessoas que preferem pisar na água, irmão.
Só que se a gente não entender que se a gente não for adiante, além das ondas, praia, querido, água nos tornozelos só faz barro. A gente não consegue conhecer profundamente. Mas conforme você vai caminhando, querido, as ondas vão ficando para trás de você. E chega um momento em que você perde toda a tua estrutura, irmão. Você perde a segurança. E aí, você depende de Deus, irmão. Quantos aqui tem coragem, querido, de ir um pouco mais além nessa semana com Deus? Irmão, se você entender o quanto o Espírito Santo te ama, se você entender o projeto lindo que Deus tem para a tua vida, você não vai servir Cristo por religião mais. Você não vai vir na igreja participar das programações do culto, irmão. Quando você entender o que Cristo fez por você, irmão, você vai entregar a tua vida para Ele e não vai querer saber de nada mais. Acabou. E aí, irmão, quando falar de angústia, de choro, de dor para você, você vai falar assim: eu quero, Senhor, ainda que seja dor, ainda que seja, eu quero estar contigo. Porque, querido, na verdade, eu consigo enxergar mais a graça de Deus na dor do que na alegria. Porque eu não acho engraçado, nós servimos um homem que foi assassinado numa cruz, irmão. Nós servimos um homem que foi assassinado, irmão. Isso não tem graça. Mas tem a graça de Deus. A nossa alegria é a esperança que está na salvação. A nossa alegria, a nossa verdadeira alegria e única alegria é ser salvo, querido. Porque ninguém aqui pediu para nascer e nasceu. Ninguém aqui pediu para existir, existe. Será que Deus não tinha um plano para você? Será que a vontade de Deus não é salvar todos que estão aqui? Só que, querido, existe uma tal chamada responsabilidade humana, irmão. Amém? Se você for para esse lugar, querido, se você entender que o Deus que te chama é o mesmo que chama as estrelas do universo por nome, você vai para esse lugar. A religião, irmão, que Deus aceita, está lá em Tiago também. Você sabe o que está escrito lá, querido? A religião que Deus aceita, está escrito, irmão: cuidar dos órfãos e das viúvas e obedecer os mandamentos. Não é colocar uma camiseta gospel, irmão. Não é. Não é se denominar, irmão. Não é sentar aqui todo culto, irmão. Você sabe por que é o problema das nossas vidas, irmão? O maior problema somos nós. Porque nós não entendemos, querido, que o culto é para Deus. Nós não entendemos que nós somos o culto. Você não veio assistir, irmão, você veio cultuar. Enquanto você assiste, irmão, enquanto você assiste, você está perdendo a glória de Deus, que pode transformar a tua vida, a tua família, o teu casamento. Porque, irmão, o Espírito Santo, ele só derrama, irmão, verdadeiramente sobre santuário santificado e consagrado. Só aí, irmão. Aí você já percebeu que às vezes você vem no culto e fala assim: nossa, mas o culto está ruim demais, não tem unção, irmão. Quem está sem unção é você. Porque não, a gente tem uma ideia que vem daqui de cima, né? E é claro, irmão, mas a glória, ela vem, a Bíblia diz lá em Isaías 6, que toda a terra está cheia da glória. Então Deus não vai enviar a glória, irmão. Já está sobre toda a terra. Mas em Abacuque 2,14 está escrito assim, ó: toda a terra se encherá do conhecimento da glória. Isso quer dizer, querido, é só aqueles que desejam conhecer a glória que recebe glória, irmão. Dá um glória, irmão. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Mas pensa num trem perigoso, irmão. Porque a bondade não destrói a maldade.
A bondade não apaga tudo aquilo que é inimigo, tudo aquilo que... O bem sempre vence, não é assim que a gente aprende desde criança? O problema é que Deus é bom e nós somos maus. E como eu vou me apresentar diante de uns olhos bons, santos, perfeitos, se eu não consigo me arrepender e ser aperfeiçoado por Deus? A questão, querido, é que Deus não está com o braço encolhido para que não possa salvar, e com o ouvido atento para que não possa ouvir o teu clamor. Tem um texto aqui, irmão. Abre comigo. Estou terminando, pastor. Glória a Deus. Oséias 5,15. Pensa num negócio tremendo, irmão. Quando você abre aí, irmão, fala para o Espírito Santo, quanto ele é especial. Fala para ele. Fala, irmão. Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. Ninguém é igual ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Oséias 5,15. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Presta atenção. Irei e voltarei para o meu lugar. Deus está dizendo: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão. Você sabe às vezes por que Deus não se manifesta, irmão? Porque Ele voltou para o lugar. Aonde é um coração contrito, irmão, aonde é um coração arrependido, aonde é um coração que se entrega e entende que não há outro Deus, irmão, Deus se manifesta. Deus vem sobre a tua vida, irmão. Só que é necessário que haja um profundo arrependimento, irmão. E arrependimento significa mudança. Você não pode ficar o resto dos teus dias dentro da igreja, querido, e nunca ter uma mudança. Não precisa pensar que vai ser do dia para a noite, porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Está sentindo a glória, irmão? Transformação, no outro culto transformação, no outro culto transformação. Vai chegar o dia que você vai se apresentar diante de Cristo irrepreensível. Pois é o que Efésios 2:1-4 está dizendo, irmão. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. É um propósito de Deus. O objetivo da humanidade, irmão, é ser santo e irrepreensível, não tem outra coisa. Agora o santo, querido, não é o que não peca. O santo é o que se lava todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Porque pecar, irmão, todos nós pecamos. E é por esse motivo, querido, que nós devemos entregar toda a glória para Deus, porque Ele se fez homem como nós, irmão, e justo pagou no meu lugar e no teu lugar aquilo que nós não conseguiríamos pagar. Você entende o amor, irmão? Eu sei que o horário está um pouquinho alongado, pastor, mas eu queria pôr um trechinho de um vídeo. Posso pôr? Coloca aí, irmão. Mas antes eu quero que você faça uma oração comigo, irmão.